De volta com Revista Novo Tempo ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. E olha isso agora, gente. A sua fé consegue interferir no funcionamento do seu cérebro e a neurociência explica isso. Você sabia disso? Pois é, a fé atua de forma específica no cérebro, silenciando ali algumas áreas e ativando outras. Por isso, vamos falar agora sobre a importância de crenças religiosas para a mente e para a saúde do seu corpo em geral também. E para entender melhor como se dá esse processo dentro de nós, vamos conversar com o médico neurologista Denis Birman. Doutor, bem-vindo ao Revista Novo Tempo, boa noite. Olá, boa noite, Darcy. É um prazer estar aqui, viu? Uma honra, principalmente para falar de um tema tão bonito e importante quanto esse. Verdade, nós que agradecemos. Doutor, antes de falar aí da transformação que a fé faz no nosso organismo, eu queria saber sobre o estresse, né? Que muitas pessoas vivenciam, inclusive cronicamente. O estresse também modifica áreas do nosso cérebro e, consequentemente, reflete na nossa maneira de ver o mundo, não é isso? É totalmente verdade, Darcy. Eu sou de uma época que o estresse era considerado uma frescura, né? Algo de quem não tem aí realmente uma firmeza mental. Mas hoje a gente conhece o estresse como um grande fator de risco para doenças como Alzheimer, doenças como AVC, infarto, entre outras. O paciente que tem o estresse crônico tem cortisol e adrenalina na corrente sanguínea cronicamente. Isso comprovadamente leva a atrofia cerebral, aumento de hipertensão, aumento de doenças como diabetes e aumento de outras doenças crônicas. Então, não é brincadeira, não é frescura. Agora, doutor, em contrapartida, o simples fato de ter uma postura corporal aí que remete ao nosso Criador, né, pode ativar áreas do cérebro que trazem benefícios para nós. O fato de nos ajoelharmos, por exemplo, ou juntarmos as mãos numa posição de oração, né, olhando para o alto, isso antes de orar, né, ativa o É que tem dentro verdade. de nós. Olha, isso é realmente algo incrível. Quando você começa a estudar isso, você se apaixona, né? Tanto é que existe hoje uma área chamada neuroteologia, uma área que estuda esses fenômenos no nosso cérebro. E, incrivelmente, para neurologista, para cientista que é relativamente cético, é algo difícil de entender, de ver, compreender e explicar. Porque o simples fato de eu juntar as minhas mãos, ajoelhar e olhar para cima, ativa um sistema que a gente chama de sistema GABAérgico. Eu aumento uma substância chamada ácido gama-aminobutírico, que contrapõe um sistema glutamatérgico, excitatório. É mais poderoso do que um remédio daquele tarja preta, um Rivotril, um diazepam. Eu realmente me acalmo. É como se eu entrasse num estado natural, de neurotransmissores naturais, que me preparasse para poder manter aquele contato, né, com algo diferente, que me deixasse completamente centrado. E é um aumento incrível, que não tem realmente uma explicação fisiológica do porquê. É o nosso Criador, né? A gente sabe. E se a gente orar, então, só melhora essa verdadeira reação química dentro de nós, né? Você sabe que é uma coisa que é apaixonante, né? Porque a oração, ela mexe com o lobo pré-frontal de uma maneira que nenhuma outra atividade consegue. A prática da gratidão aumenta o fluxo do lobo pré-frontal, o exercício físico, a empatia, entre outros. Mas a oração consegue aumentar em 7% o volume de sangue por minuto do lobo pré-frontal. Isso chega até 62 ml a mais de sangue em um lobo de decisão, de melhor conduta, de melhor interpretação, de motivação, de foco. Então, é algo realmente aí surpreendente. E essa combinação de botar os joelhos no chão e orar hipertrofia teu cérebro comprovadamente. Não só aumenta o volume, comprovadamente aumenta a massa. Lembra daquela história de que neurônio não se reproduz? Depois que morreu, já era? História. A oração, entre outras práticas do bem, é capaz de recuperar neurônio. Legal. Bom, então a gente pode dizer aí que a ciência comprova o fato de que a fé e a oração fazem com que uma pessoa consiga suportar muito mais as adversidades da vida e também consegue desenvolver um olhar com mais esperança para o futuro, doutor?
Você sabe que parece que as coisas, quando você vai estudando, elas se ligam, né? Por exemplo, o estresse, ele afeta diretamente o córtex pré-frontal e o giro cingulado anterior. A pornografia, por exemplo, afeta essa área também. O álcool afeta essa área também. Mas quando eu começo a praticar a oração, quando eu começo a praticar a fé, a empatia, a gratidão, eu hipertrofio essa área. É uma ação contrária. E se a gente for pensar em enfrentamento, quando a gente fala de dor sentimental, que na minha opinião é pior do que a dor física, eu sinto no cérebro em locais diferentes. A dor física eu sinto no cérebro, no giro pós-central parietal, mas a dor sentimental é no córtex pré-frontal, principalmente no giro do cíngulo anterior, ali na parte ventral, ou seja, que eu hipertrofio com oração, eu estou mais forte, mais bombado, mais preparado para enfrentar essa dor. Isso é comprovado. Que legal. Alimentar o cérebro com fé e oração pode beneficiar o desenvolvimento da inteligência múltipla, muito presente em líderes religiosos, conhecida como inteligência existencial. Explica para a gente esse tipo de inteligência e como se dá esse processo. Antigamente a gente tinha aquela história de a inteligência é o QI. O QI nada mais é do que a tua capacidade de resolver problemas práticos. A grande maioria das pessoas que tem alto QI viu-se que eram pessoas que tinham uma vida social completamente deturbada. Por quê? Porque inteligência é um componente que tem inteligência, sim, de QI, mas também de inteligência emocional e espiritual. Se eu desenvolvo a minha parte pré-frontal, eu tenho melhor decisão. Se eu desenvolvo a minha parte pré-frontal, eu tenho melhor discernimento de certas situações. Eu tenho melhor impulso frente a certo estímulo. Então, eu me comporto muito melhor. Eu consigo decidir, me comportar e me motivar. Porque é uma área também dopaminérgica, aquela área que dá vontade de você pular da cama e ganhar o mundo. Então, é uma receita de bolo para você ter sucesso. Eu me motivar, eu conseguir decidir melhor, eu conseguir interagir melhor, eu conseguir ter mais atenção, é tudo que eu preciso para ter sucesso no meu mundo corporativo, no meu mundo em que eu preciso dessa inteligência corporativa, que é o conjunto, né, das três. É a ciência mostrando, validando mais uma vez que nós temos um Deus criador que cuidou de cada detalhe no seu organismo e fez tudo para propiciar uma vida de abundância e de alegria para você. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tudo de bom.